atual e ajustada a todos os segmentos da sociedade. Apresentação: Jean Rodrigues. Colaboração do Dr. Cid Carvalho, Roberto Caldas, Rosilene Caldas, Francisco Castro, Paulo Vale e Liduína Castro. Comunicando: Jean Rodrigues. Boa tarde, prezado e prezada ouvinte. Dia 12 de novembro de 2022. Polêmica e Espiritismo. O ambiente nascedouro do Espiritismo pode ser considerado um dos mais polêmicos da história da humanidade. Basta consultar o desfile de pensadores, filósofos e influenciadores do pensamento que viveram e produziram as suas obras naquela época. A divulgação das ideias iluministas, das teorias econômicas, dos ideais pós-revolucionários, o ataque ao pensamento religioso em contraste ao poderio ainda importante do poder clerical. Todas essas condições eram testes de difícil enfrentamento. De certa forma, havia um clima de arraigada vinculação à crença dogmática defendida pelas cúpulas religiosas recém-saídas do período de Inquisição, misturada à proliferação das doutrinas que propagavam o ateísmo e o materialismo. Enfrentar essa paisagem conflituosa e crítica terá sido experiência que acabou por legitimar a doutrina espírita e sua qualidade de pensamento iluminador que atravessa os séculos sem temor de enfrentar os desafios dos tempos atuais. É certo que, passados 165 anos daqueles primeiros embates, os princípios espíritas, apesar de despertarem curiosidade e ainda serem ignorados por muitas pessoas, encontram eco em grandes partes dos institutos humanos. Certamente, não deixaram de ter um caráter polêmico, se avaliados do ponto de vista remanescentes de algumas posturas religiosas e grupos científicos. Allan Kardec não se incomodava com o fato de viver cercado de polêmicas. Dedicou a Revista Espírita como espaço mais próprio para campo de discutir as controvérsias. Declaradamente, não perdia tempo com as discussões em torno de opiniões pusilânimes, mal-intencionadas, mentirosas e levianas. Concentrava-se nas questões sérias e valorizava debatedores que demonstravam apreço ao estudo, aos quais julgava peças importantes no aprofundamento da teoria espírita. É de sua lavra a frase contida na Revista Espírita de novembro de 1858. E a frase é essa: existe polêmica e polêmica. Existe aquela ante a qual jamais recuaremos. É a discussão séria dos princípios que professamos. Na convivência, num mundo cada vez mais polêmico, como se mostram os tempos atuais, os herdeiros do legado de Allan Kardec, sempre que chamados a encarar as circunstâncias do mundo que os envolve, precisam reiterar a determinação do codificador quando for necessário utilizar os princípios doutrinários na compreensão dos fatos. Concentrar o pensamento nas discussões de linguagem elevada, descartar a preguiça de estudar e aprender, evitar ataques verbais ao debater, refletir na relevância de tema a ser considerado, opinar com conhecimento de causa. O aprendiz do Espiritismo jamais saberá tanto que não tenha algo por aprender. E a humildade em se permitir aprender é a chave da transformação necessária a todo aquele que busca, antes de tudo, a sua auto-iluminação. Prezado ouvinte, Voltamos a apresentar o programa
amigo, prezada amiga, nós iremos agora ouvir a palavra e na voz do nosso companheiro Paulo Vale. Aí, senhoras e senhores, este foi Jean Rodrigues, o âncora do programa Antena Espírita, que acontece todos os sábados a partir das 13 horas, na Rádio Cidade AM 860, emissora pertencente ao Grupo Cidade de Comunicação, e nós assistimos esse belíssimo programa todos os sábados aqui, debaixo desse pé de castanhola e desse pé de none. E o Serginho Machado, nosso irmãozinho, e nós aqui, Afonso Machado, dizendo valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana. E agora vamos ouvir com mais tranquilidade e mais concentração esse programa legal que é o programa Antena Espírita. Valeu Jesus, valeu canarinhos.